Isaías capítulo 36. Versículo 1. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Versículo 2. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Versículo 3. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Versículo 4. E Rabsaque lhes disse: Ora dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta, em que esperas? Versículo 5. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, e em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Versículo 6. Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele lhe entrará pela mão, e a furará, ou assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Versículo 7. Porém se me disseres, e no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, e perante este altar adorareis? Versículo 8. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Versículo 9. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Versículo 10. Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra, e destrói-a. Versículo 11. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Versículo 12. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco, e bebam a sua urina. Versículo 13. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Versículo 14. Assim diz o rei, e não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Versículo 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Versículo 17. Até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Versículo 18. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Versículo 19. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Versículo 20. Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Versículo 21. Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: e não lhe respondereis. Versículo 22. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque.